E você falou da composição desse livro, eu queria fazer até uma consideração interessante, porque as pessoas perguntam, bom, como é que uma história vivida no século XIII tem nos anos 500 e pouco essa história registrada, né? E aqui há um dado importante para a gente resgatar da história posterior da composição do livro de Josué. Eu até diria para você, não só de Josué. É bom a gente se lembrar que nos tempos do rei Josias, Josias foi um rei que começou a governar muito cedo. E há um momento importante, já no 18º ano do seu reinado, então Josias devia ter o quê? Os seus 25, 26 anos, em que eles encontram o livro da lei exatamente no templo. O sumo sacerdote Euquias encontra o livro da lei. E, apesar de alguns não gostarem dessa linguagem, mas a profetisa Uda vê a importância daquele livro da lei. Você tinha ali praticamente o livro inteiro de Deuteronômio. E livro da lei seria o livro de Deuteronômio? Você teria extratos não só de Deuteronômio, mas de outras partes do Pentateuco. De minha parte, inclusive, eu acho que este é o período da composição não só de Josué, mas de todo o Pentateuco. Porque quando Josias descobriu o livro da lei, ele reuniu o povo. Botou todo mundo de castigo lá e falou, nós vamos ler esse livro inteiro aqui. E leram toda a lei e disse assim, a partir de agora, o meu reino vai observar essa lei e vai cumprir todos os mandamentos dessa lei. Josias inicia uma reforma política, mas também espiritual da sua nação. E isso aí, de alguma forma, você vai perceber. Já no tempo do rei Ezequias, que o antecedeu, já havia gente trabalhando com esses documentos, com esses extratos, com essas fontes. E lá você deve ter inúmeros textos de Moisés, inúmeros textos, inclusive, de Josué. Mas o Josias ele monta quase que, vamos chamar assim, uma escola deuteronômica de gente que passa, portanto, a refazer, a reescrever, a compor. E diria até, você tem aí um texto com uma produção excepcional, porque o livro de Josué é aquele livro que tem começo, meio e fim. E ainda que não siga assim, uma cronologia histórica, você, lendo Josué, vai percebendo que a cronologia é muito mais geográfica. À medida que eles vão transitando por aqui, por ali e tal, o autor vai reunindo informações da geografia da época, pegando as montanhas, primeiramente, depois eles vão pelo sul da Palestina, chegam no centro e vão até o norte. Então, esse livro ele é muito bem construído nesse aspecto, né? Os críticos encontram aí extratos que às vezes trazem algum conflito de informação, o que é natural na literatura daquele tempo, porque alguns acham que até que a produção final, diríamos assim, de Josué pode ter chegado até o período do exílio, já lá mais ou menos no ano 520, mais ou menos, esse livro está tendo esse formato. Então, ali havia extrato de fontes diferentes que foram reunidas num roteiro, vamos chamar assim, geográfico, e ainda que não seja, vamos dizer assim, um mapa, né? A gente começa a pensar na movimentação do povo, parece que eles estão seguindo um mapa. Não é isso. Eles vão conquistando as terras e os registros são feitos a partir muito mais desse percurso, dessa caminhada, do que, na verdade, do que da própria história, não é? Mas nesse período já havia algum tipo de registro escrito? Ou são memórias, tradições orais apenas, que servem de base? Você tem o que a gente chama de fontes, né? Então, você tem aqueles documentos que a gente chama de documentos sacerdotais, documentos javistas, documentos eloístas. Estas fontes eram de extratos, porque vamos pensar o seguinte, né? Quando a gente fala em escrever um livro hoje, você tem um recurso do computador que você vai seguindo o jeito que é, você corta, muda e tal, mas você tem que entender períodos em que as pessoas trabalhavam com pergaminhos, com manuscritos,
feitos com pouco recurso, seja de coisa da argila até, ou de couro de animais. Então, você tem extratos que são coletados, e estudiosos precisaram sentar para dar forma a esse programa, porque não era uma coisa escrita, vamos dizer, de forma sequenciada. O livro de Josué é cheio desses extratos. Eu me lembro muito, aí quando eu era criança, me desculpa aqui uma coisa pessoal para ilustrar isso, né? A minha querida avó, que era uma cristã assim, muito, muito firme, por sinal, foi professor de escola dominical muitos anos aqui no interior do Espírito Santo, a despeito de eu estar vinculado eclesiasticamente a Campinas, em São Paulo, que é a minha região eclesiástica. Eu sou capixaba de nascimento, estou aqui na cidade que tem um nome já maravilhoso, né? A cidade de Vitória, né? Opa, conheci Vitória. E o estado abençoado, que é o estado do Espírito Santo, batizado até por um antigo bispo aqui, porque isso aconteceu exatamente no dia de Pentecoste, o batismo do nome do estado aqui do Espírito Santo. Mas a minha avó tinha uma disposição no coração dela, que era o seguinte: quando nascia o primeiro neto, então quando eu nasci, por alguma razão a minha avó olhava para a minha cara lá e ela começava a reunir retalhinhos de tecidos, porque ela se dedicava à arte da costura, e ela ia reunindo pedacinhos de tecidos. Não sei por que ela escolheu o amarelo para um primo e para mim escolheu a cor lá, mais no azul, que por sinal é a cor que eu mais gosto, o azul e o branco, e ela ia reunindo aquilo lá. Até que chegava um dia que eu já tinha um pouco de consciência, ela me chamou lá e disse assim: meu filho, essa aqui é a minha lembrança para você. Todos os retalhos costurados faziam uma linda colcha de retalhos que ficava sobre a cama da gente. Guardadas as devidas proporções, a literatura bíblica tem muito disto, né? E eu diria, você tinha retalhos escolhidos com muito carinho, com muita lucidez até, com muita consciência, que eram costurados. O livro de Josué é essa coxinha de retalhos, de vários extratos, de várias fontes, que somadas nos trazem essa mensagem maravilhosa